Então vamos à nossa dica de saúde e cidadania, tá? Em nossas dicas de saúde de hoje, voltamos a fazer algumas observações e alertas sobre a Covid-19. Há algum tempo que não conversamos aqui sobre a Covid e na dica de saúde de hoje resolvi então fazer essa discussão para que a gente possa discutir, alertar, né? Enfim, conversar, ter esse diálogo, né? Baseado em fatos, baseado em verdades, baseado em informações fundamentadas, né? E começamos dizendo que a Covid-19, infelizmente, ainda não acabou, tá? Então, em média, são 100 mortes por dia aqui em nosso país, tá bom? Então, a gente, por isso, é por demais significativo para que a gente possa fazer a afirmação: a Covid ainda não acabou. E o que sabemos, então, sobre o avanço da subvariante BA2 no Brasil? Como é que está se comportando? Ela já existe? Como é que tem evoluído? Desde novembro de 2021 até hoje, a sublinhagem BA2 da variante Ômicron do SARS-CoV-2 tornou-se dominante em todo o mundo, respondendo por picos de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia. Tá? Então, a gente tem esse conhecimento desde o final do ano passado, né, o surgimento e a difusão dessa subvariante BA2 da Ômicron. Em média, 1 mês e meio depois, em relação à Europa, isso sempre aconteceu, né, com todas as variantes da Covid-19, todas as variantes do SARS-CoV-2, no caso é a variante do vírus. Todas essas variantes que surgiram no mundo, geralmente começa pela Europa, pela Ásia e tal, vai Estados Unidos e depois, em média, 1 mês e meio depois, é que começa aqui a se espalhar pela América Latina, né, em particular aqui pelo Brasil. Então, se começou a partir de novembro na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, começa em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, um pico de casos de Covid-19 causados pela sublinhagem BA1 e com os primeiros casos de infecção pela BA2 identificados apenas em fevereiro de 2022. O Gustavo está aqui cuidando da imagem, eu até viria a questão de se estar refletindo, né? Aqui, a partir dos nossos óculos, tá tudo ok, sem problema? Muito bem. Então, continuando aqui com a nossa dica de saúde, estamos conversando sobre a chegada e a difusão e que comportamento está tendo a sublinhagem, a subvariante BA2 do SARS-CoV-2 aqui no Brasil, que aqui chegou por volta de fevereiro. Então, agora um novo aumento do número de casos de Covid-19 em diversos países europeus já estão sendo associados a sublinhagens B4 e B5. Então já tem atualmente, né, aqui a gente está fazendo essa discussão sobre o BA2, mas já existem sublinhagens BA4 e BA5 sendo detectadas, presentes, portanto, na Europa. Então, ficam várias perguntas, né, que queremos, através desse esclarecimento, dessa dica de hoje, né, clarear e que você, então, que me escuta agora, tira as suas conclusões, faz suas avaliações. Então, o que sabemos sobre o avanço da BA2 no Brasil? Quais são as medidas para conter o impacto desta sublinhagem? Haverá outro pico de casos de Covid-19 ou o padrão da BA1 será mantido, vai continuar como está? Porque a disseminação da BA2 no Brasil parece mais lenta do que no Reino Unido ou na Coreia do Sul. Então, para abordar esses pontos, para responder a essas perguntas, o Medscape, em português, conversou com 4 médicos que acompanham de perto o comportamento da pandemia de Covid aqui em nosso país. São eles o Dr. Gonçalo Vecina,
que atualmente leciona na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e também na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, além de coordenar o Instituto Todos pela Saúde. Lembrando também que o Dr. Gonzalo participou da fundação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que presidiu de 1999 a 2003. Participa também desse esclarecimento a partir do Medscape o Dr. Diego Xavier, pesquisador do Monitora Covid-19, o Sistema de Informação para Monitoramento da Pandemia do Coronavírus, mantido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Também pesquisador da Fiocruz é o próximo pesquisador que vamos aqui referir, o Dr. Cláudio Maerovitch, ex-presidente da Anvisa e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. E, por fim, o Dr. Demétrios Montenegro, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco. Então, o Dr. Gonzalo Vecina, inicialmente, disse que o Brasil carece de dados para que se possa fazer qualquer previsão. Baseado em quê? Baseado na informação de que continuamos testando pouco, continua o Dr. Gonzalo Vecina. Isso quer dizer que estamos enxergando pouco, ou seja, não vemos a realidade. Mas o fato de não estarmos enxergando alguma coisa não significa que nada esteja acontecendo. Então, não é o fato de nós não conseguimos testar, não conseguimos detectar todos os casos que são positivados, então isso não nos pode levar a crer que nada está acontecendo. Então, isso é importante, o fato de não termos números expressivos de testagem não significa que a doença não esteja acontecendo. Esta talvez seja a lição mais difícil dessa pandemia. De acordo com as informações das secretarias estaduais de saúde, a média de casos conhecidos em 7 dias, verificada em 13 de maio, era de 16.555 casos. Então, média de casos nessa semana. Uma variação de 22% a mais em relação a 2 semanas anteriores. Então, digamos, isso pode ser a ponta do iceberg, né? Tomara que não seja, mas esses dados estão registrados mostrando esse aumento de 22% no número de casos, na média do número de casos em 2 semanas. Segundo o Dr. Diego Xavier, os testes feitos na rede pública também apresentaram um aumento da positividade atualmente em 15%. Ainda que o programa de testagens seja muito pequeno e frágil, os aumentos na rede pública e privada são indicativo de que a circulação do vírus possa ter aumentado. Então, seja na testagem na rede privada, seja na testagem da rede pública, a gente verifica essa concordância nos dados que apontam para um aumento da incidência baseado na média do número de casos. O pesquisador ainda observou, porém, que a positividade dos testes pode não espelhar claramente a realidade. Por que isso? Porque como a doença tem apresentado um comportamento menos letal em relação ao volume de casos e em comparação com outras variantes enfrentadas, evidentemente tudo isso por conta da cobertura vacinal, né, que tem tido impacto positivo, protetor com relação à evolução para as formas mais graves, quer dizer, não impede que as pessoas se infectem, mas defendem, protegem as pessoas contra a evolução para formas mais severas, para formas mais graves. Então isso é comprovado, são inúmeros dados e isso foi observado no mundo inteiro. Então provavelmente menos testes estão sendo realizados e quem testa o faz para fechar o diagnóstico. Consequentemente, se testamos menos, no geral, e cada vez mais casos sintomáticos, é o que tem sido testado, a positividade tende a aumentar. Outro ponto importante é que o resultado dos testes vendidos em farmácia
e feitos em casa não são informados ao Ministério da Saúde, portanto, não entram na base oficial de dados, né? Esse ponto de discussão foi apresentado e defendido pelo Dr. Diego Xavier. De volta aqui com um comentário do Dr. Vecina. Apesar de não barrar a transmissão do SARS-CoV-2, aquilo que falávamos há pouco, a vacinação contra o vírus controlou a gravidade da Covid-19. Então, no Brasil, a BA1 pegou todo mundo que ela quis pegar, mas a vacinação protegeu. Dados do estado de São Paulo mostraram que a mortalidade, atenção, esse dado é importante, você que me escuta agora, dados do estado de São Paulo mostraram que a mortalidade foi de 2.300 pessoas não vacinadas por 100 mil habitantes, em comparação com 13 pessoas vacinadas por 100 mil habitantes, ou seja, 26 vezes menos mortes. Então, morreram 2.300 pessoas não vacinadas para 100 mil habitantes, enquanto evoluíram a óbito 13 pessoas vacinadas por 100 mil habitantes. Então, isso é uma proteção de 26 vezes, né? Algo bastante significativo, mostrando que a vacinação, e esse dado foi repetido, foi demonstrado semelhantemente em todo mundo, as vacinas protegem contra a evolução para as formas graves. Então, 2.300 por 100 mil em São Paulo, contra 13 pessoas vacinadas por 100 mil. Essa é a diferença nas taxas de mortalidade no estado de São Paulo. Já o Dr. Cláudio Maierovitch destacou que não há como fazer nenhuma previsão do que acontecerá com a sublinhagem BA2, aquela pergunta inicial. O que vai acontecer com a sublinhagem BA2 no Brasil? Nenhuma previsão, né, do que acontecerá, com base nos dados disponíveis. O número de amostras sequenciadas no país ainda é pequeno. Então, se a gente não faz a testagem, não faz o sequenciamento, a gente isola muito pouco, e desses poucos isolados faz o sequenciamento de muito menos ainda, um percentual muito pequeno de amostras com isolamento do vírus é que tem sido feito o sequenciamento. Consequentemente, a gente não tem um número significativo de amostras com identificação, com possibilidade, com resultado desse sequenciamento. Consequentemente, a gente não pode afirmar qual a sublinhagem. Então, e a nossa capacidade de detecção de sublinhagem, portanto, é inferior, bastante inferior à de outros países, né? Para o Dr. Cláudio, a situação é de risco e o momento ainda é de cautela, né? Então é importante fazer esse alerta. Temos uma média de mais de 100 mortes por Covid, como já dissemos no início da nossa dica, mais de 100 mortes por Covid-19 por dia, e isso não é um número invejável ou algo que possa ser chamado de normal, né? Então, importante ainda, né, alguns cuidados e como fazer isso. O Dr. Demétrios Montenegro nos alerta, como tudo o que aconteceu mundo afora praticamente se repetiu aqui, lembra lá do início da nossa fala, um mês e meio depois que acontece na Europa, começa a acontecer por aqui. À exceção do grande impacto da variante Delta. Existe a possibilidade de o Brasil repetir com maior ou menor intensidade os picos de casos de Covid-19 causados pela sublinhagem BA2 na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Outro aspecto que pode influenciar o número de casos é a baixa adesão às doses de reforço. Atenção, outra observação aqui. A baixa adesão às doses de reforço, que é motivo de preocupação em todo mundo. E aqui no Brasil também acontece. No mundo inteiro está acontecendo aqui a baixa adesão aos reforços vacinais. Segundo o Dr. Cláudio, no Brasil o governo abriu mão de boa parte das oportunidades que teve para frear a transmissão do SARS-CoV-2. Não houve plano, não houve medidas de restrição de circulação. Só em estados e municípios, mas ainda assim foi um vai e vem muito grande. Lembra que aqui em Sergipe,
vai uma medida mais restritiva, depois volta atrás, depois, não, vamos ainda que não era tempo, vamos voltar às medidas restritivas de novo, com muito vai e vem. Segundo ele, as medidas que restaram, que restaram e que têm boa eficácia, está comprovado isso, são a vacinação. Já mostramos aqui que o número de pessoas vacinadas, a mortalidade foi 26 vezes menor do que nas pessoas não vacinadas. E, evidentemente, o uso de máscaras. Então, são as duas medidas importantes. Vacinação, completa as doses, faz o reforço, né? E usar a máscara, principalmente em aglomerações, lugares fechados, que são possíveis e estão disponíveis. Só depende do nível de consciência de cada um de nós. E para conseguir levar a transmissão ao patamar mínimo possível e que a gente não tenha aqui a elevação que aconteceu com essa variante na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. O pesquisador da Fiocruz ainda fez o seguinte comentário: quando chega uma nova crise, a reação é de pânico. Adotam-se políticas rígidas, aumenta-se o orçamento. Aqui foi repassando um pouco da história do que aconteceu na maioria dos países e aconteceu aqui também no Brasil. Passado um tempinho, quando os casos começam a diminuir, antes mesmo que a situação seja superada, é marcante a negligência, né? O abandono dessas medidas efetivamente protetivas, no caso atual, a não preocupação com o reforço vacinal, mas a esta altura as pessoas já sabem que isso vai acontecer, que novas sublinhagens irão surgir. A situação descuidada de uma parte da população, seja por falta de informação ou por negacionismo, foi e continua sendo um problema. Em épocas de pico, vi gente indo trabalhar com sintomas respiratórios. Aí faz o teste e dá positivo, mas já infectou os outros. Isso, infelizmente, tem sido corriqueiro e pode nos prejudicar muito. Não podemos continuar agindo desse modo. A velocidade de disseminação da sublinhagem BA2 e de outras tem relação direta com as aglomerações e com as medidas de proteção. Completa a sua informação o Dr. Demétrios. Igualmente, o Dr. Cláudio critica quem se adianta em dizer que esta pode ser a última crise. Em todos os ciclos da pandemia, essa pandemia de Covid-19, ouvi muitos especialistas dizendo que cada onda seria a última, até sermos surpreendidos, até que cada onda seja sucedida por outra, desmentindo a previsão. Parece-me que isso está acontecendo de novo. Não é possível afirmar nada, só iremos saber quando essa história for contada lá na frente. Assim concluiu a sua participação o Dr. Cláudio e todo esse processo de escutar, de dialogar e de buscar informações com médicos que no seu dia a dia estão profissionalmente envolvidos, né, com o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Então, essas informações, então, importante, né, como a gente testa muito pouco e principalmente, são poucos testes realizados e desses testes, quando a gente tem o isolamento do vírus, ainda muito menos, pouquíssimos é que são sequenciados e a gente só vai saber a variante se fizer o sequenciamento. Se a gente só isola o vírus, é um SARS-CoV-2, tá? É o vírus responsável pela Covid. Mas qual é a variante? Não se sabe. Para saber, precisa fazer o sequenciamento. Então, o Brasil tem uma testagem baixa, sempre teve, durante toda essa pandemia. O Brasil teve, a Sergipe teve, e o sequenciamento, aí sim que seria um teste adicional a ser feito. Esse aqui, por falta de uma referência, de um padrão laboratorial aqui no Brasil para fazer esses testes, nós temos muito pouco resultado de sequenciamento. Consequentemente, a gente não sabe, né, na realidade, qual é a ocorrência dessas variantes, dessas subvariantes, né, subvariante da Ômicron, aqui no Brasil. Mas, pegando o exemplo do que já aconteceu na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos,
que houve um aumento do número de casos, um aumento do número de mortes, e como aqui no Brasil as coisas acontecem geralmente um mês e meio depois do que acontece lá fora, à exceção da variante Delta, nós temos que cuidar porque tem sido evidenciado, tem sido demonstrado aqui no Brasil, seja por testes realizados pela saúde pública, pela iniciativa privada, um aumento do número de casos aqui no Brasil. Então, o que fazer diante disso? Vacinação, completem a dose, façam reforço, quem tiver o direito, quem tiver a oportunidade. Está muito baixo aqui no Brasil, tanto a adesão para a vacina da gripe, quanto a adesão para a vacina contra o SARS-CoV-2, né? Então, importante o reforço e importante ainda o uso da máscara, principalmente em ambientes fechados, ambientes com aglomerações, ok? Então, essa dica que fica, essa orientação que fica para que a gente possa efetivamente cuidar bem da nossa saúde e de modo responsável, exercendo a cidadania em plenitude, também respeitarmos uns aos outros, né? Quando a gente se cuida, a gente também está cuidando das outras pessoas. Quando a gente não se cuida, a gente está descuidando de nós e está descuidando também das outras pessoas. Isso não é um gesto de amor, é um gesto de individualismo e nós precisamos, de gestos de amor, de gestos da cultura do cuidado, da cultura da civilização, do amor, para que a gente possa melhorar tanto o nosso convívio em comunidade, em coletividade, em sociedade, como possamos cuidar bem da saúde pública.